Bom dia aí para todo mundo, neste sábado em que a igreja celebra o dia de Santo Inácio de Antioquia. Nós estamos aí no início do cristianismo, depois da era apostólica, e este grande bispo que deu testemunho com as palavras, mas também derramando o seu sangue por causa da sua fidelidade a Cristo. E mais do que nunca, nós também precisamos, nos dias de hoje, esta firmeza da nossa fé para dar testemunho e assim poder iluminar o mundo, fazendo resplandecer na nossa vida a luz de Cristo. Então, iniciamos pedindo pela intercessão de Santo Inácio de Antioquia, coragem, disposição, para assim podermos seguir os passos de Jesus e assim dar testemunho da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus eterno e todo-poderoso, que ornais a vossa igreja com o testemunho dos mártires, fazei que a gloriosa paixão que hoje celebramos, dando a Santo Inácio de Antioquia a glória eterna, nos conceda contínua proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, então hoje nós temos o Evangelho que se encontra em Lucas capítulo 12, do versículo 8º ao versículo 12. E nós acabamos de lembrar que a igreja hoje celebra o dia de Santo Inácio de Antioquia. E Santo Inácio, que estava à frente da igreja em Antioquia, ele é condenado, é levado a Roma e escreveu algumas cartas. E nas suas cartas nós vemos a beleza da fé, do testemunho. E justamente o Evangelho de hoje fala desse testemunho dado na frente dos homens. Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Então, o nosso testemunho na terra tem incidência no céu. É isso que Jesus está dizendo. Isto é, o nosso testemunho, enquanto peregrinamos aqui na terra, tem um alcance na eternidade. Essa relação que Jesus faz diante dos homens e diante dos anjos. Então, diante dos homens, na terra, onde realizamos a nossa missão. Diante dos anjos, na eternidade, isto é, na alegria de participar do banquete celeste. Interessante como esse evangelho, ele foi vivido, concretizado na vida de Santo Inácio de Antioquia. Ele foi levado diante dos tribunais e ele insistia que até pessoas na igreja de Roma, que tinham uma certa influência, que poderiam até livrá-lo da morte, ou seja, defendê-lo, ele insiste que não façam isso, porque assim estão impedindo de ele se encontrar definitivamente com Cristo. Então vejam que testemunho tão bonito de Santo Inácio de Antioquia, que reflete justamente o evangelho que nós acabamos de ouvir, o evangelho dessa missa de hoje, de Santo Inácio de Antioquia. É interessante que Jesus diz que renegá-lo é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Por isso no versículo 10º diz assim: todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Então, o que significa este pecado contra o Espírito Santo? O pecado contra o Espírito Santo é justamente esse fechamento absoluto, total, à salvação. Isso é o que significa, na verdade, o pecado contra o Espírito Santo. Às vezes as pessoas se perguntam, mas o que significa esse pecado contra o Espírito Santo? Então, pecar contra o Espírito Santo é não querer ser perdoado, porque a misericórdia de Deus é infinita. Até o Catecismo da Igreja nos recorda isso. Deus nos perdoa sempre, mas quando queremos o perdão de Deus. Então, não querer o perdão de Deus é fechar-se à ação da sua misericórdia e, portanto, é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. E Jesus diz que se nos fechamos ao Espírito Santo, então estamos perdidos. Por isso que quando os cristãos são conduzidos diante daqueles que os acusam,
aqui diz diante das sinagogas, dos magistrados e autoridades, quem é que vai ser o defensor? O próprio Espírito Santo recebe o título de Paráclito, advogado, e advogado significa aquele que vem para junto nos defender. Mas observem que a defesa não é simplesmente porque vai convencer os acusadores de mudarem de opinião. A defesa não significa que vai impedir a morte. Isso aqui a gente precisa ter clareza, porque senão pode criar uma confusão. Então dizer, mas tantos cristãos que foram martirizados em todos os tempos, tantos cristãos que foram levados aos tribunais e não convenceram os seus acusadores de mudarem de ideia. Então como é que Jesus diz aqui que o Espírito Santo vai falar por eles? O Espírito vos ensinará o que deveis dizer. Naturalmente, numa determinada lógica, nós pensamos, não, então quando estiver diante do tribunal, sendo acusado e sendo condenado, então o Espírito Santo vai nos dar aquelas palavras, né, para que os nossos acusadores se convençam que eles estão errados e aí nos soltem. Não, não é isso que Jesus disse. Né? Jesus não disse assim, e aí quando vocês estiverem lá sendo acusados, o Espírito Santo vai dar as palavras para vocês convencerem que eles estão errados ou que eles mudem de ideia porque vocês fizeram alguma explicação. Não tem nada disso. Diz que o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Então, é o Espírito Santo que fortifica, isto é, e o Espírito Santo defende os cristãos do grande pecado que é renegar a fé. Então, é isso, né, que é o pecado contra o Espírito Santo. Então, vejam, diante de um tribunal, diante de um sofrimento, diante de uma dificuldade, diante de uma iminente morte, o que é que vai acontecer? O Espírito Santo vai fortificar para não voltar atrás. Hoje, como temos lembrado, esse exemplo de Santo Inácio de Antioquia, ele conduzido a Roma, ele sabia que ia ser, estava já condenado à morte, estava esperando somente um momento. Então o Espírito Santo, de fato, ensinou a ele o que deveria dizer. Então nessas cartas ele diz o que é que o Espírito Santo ensina. E essa fortaleza, que é o dom do Espírito, essa esperança, essa firmeza na fé, então dão justamente esse testemunho, o testemunho de que o Espírito Santo o assistiu para que não desfalecesse, não voltasse atrás, não negasse a sua fé e pudesse ser até libertado. Mas Santo Inácio diz que quer ser o trigo devorado, triturado pelas feras. Vejam que o que é que o Espírito Santo ensina, o que é que o Espírito Santo faz dizer, e não só com palavras, mas faz dizer, sobretudo, com as atitudes. Então, aquele que passa pelo sofrimento, pela perseguição e até pela morte, por causa de sua fidelidade a Jesus, então é muito mais eloquente do que se por acaso, diante do tribunal, tivesse usado palavras muito bem elaboradas, argumentos bem lógicos, a ponto de convencer que devia ser solto. Então, se isso acontecesse, seria um sinal de que os outros estavam reconhecendo que ele não estava fazendo muita coisa, não estava fazendo algo demais, mas pelo contrário. Então, o martírio não é simplesmente um morrer porque foi o jeito, mas o martírio é um sinal da fidelidade até a morte. É uma diferença muito grande, Então, pode ser que alguns morram num estado de covardia, mas há aqueles que morrem como sinal de coragem e sinal da certeza, de que o Espírito Santo está socorrendo, o Espírito Santo está fortificando. É muito bonito quando a gente lê a história dos mártires dos primeiros séculos,
dessa gente com tanta certeza da eternidade, de tanta certeza dessa palavra de Jesus, e quem der testemunho de mim diante dos homens, então também o Filho do Homem dará testemunho diante dos anjos de Deus. Aqui se utiliza uma palavra que foi traduzida testemunho, que também pode ser traduzido por quem der, quem confessar, quem disser publicamente. Geralmente a palavra testemunho, ela traduz a palavra martiria em grego, por isso que se diz mártir. Mas aqui nesse texto a palavra não é martiria, mas do verbo confessar, que deu até em português homologar. Então, holomogeine, então significa confessar publicamente, dizer também com as palavras. Mas evidentemente essas palavras não são apenas coisas ditas ou escritas, mas a palavra encarnada que se faz ouvir pela própria vida, pelo próprio modo de ser. Então, dar testemunho aqui significa confessar publicamente. Às vezes as pessoas se contentam com a sua vida cristã, que também tem uma importância, isso também é válido, mas não é suficiente, de não se identificar. O importante é fazer o bem, o importante é ajudar as pessoas, não precisa ser cristão, ou não precisa ser reconhecido como cristão, não é preciso que ninguém veja que eu sou cristão. Mas aqui a palavra de Jesus é clara: quem confessar publicamente, aquele que der testemunho de mim diante dos homens, então publicamente confessar a sua fé, então eu também o confessarei, darei testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas por quê? Porque quando nós nos identificamos como cristãos, não é que estamos fazendo propaganda de nós, mas pelo contrário, estamos dizendo o que é que nos sustenta. Não somos nós, porque nós sozinhos não somos capazes de nos sustentar. Mas é justamente isso que Jesus diz: o Espírito Santo, que vem fortalecer, que vem nos ajudar para que de fato saibamos agir, saibamos falar diante de muitas acusações e até do sofrimento e da morte. Então que Santo Inácio de Antioquia, este grande mártir, este confessor com a sua vida, com as suas atitudes e também com as suas palavras, a sua fé, interceda pela igreja nesses tempos tão difíceis, onde há muita gente até falando, mas nem sempre testemunhando, nem sempre confessando a sua fé em Cristo, às vezes caindo em muitas vaidades, usam até os símbolos cristãos, mas não para se identificarem com Cristo crucificado, mas simplesmente quase como aquilo que Jesus dizia, um teatro. Então que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom final de semana para todos e que Deus nos abençoe, nos proteja e nos guarde.